Oi, sextusanos, tudo bem? Beleza? Tô aqui para fazer uma revisão com vocês da nossa prova, né? E vai ser terça-feira. A prova vai ter 5 testes, 5 questões dissertativas. Então, eu quero que vocês façam com muita tranquilidade, com muita calma, tá? E, assim, vamos tentar entender o que a gente fez até agora. Eu fiz uma lousinha aqui, porque eu estava com saudade de escrever na lousa, e eu quero ver se vocês entendem desse jeito. Mas eu vou mandar do mesmo jeito o Forms para vocês verem certinho a aula. Mas eu quis fazer desse jeito para explicar melhor, tá bom? Bom, faz de conta que a gente está na sala de aula. Vamos ver a lousa. A lousa aqui tem história, tá vendo? Sexto ano e tal. Então, é revisão para a prova de terça-feira, tá? O que a gente viu? Primeira coisa, a gente falou sobre o papel da história, como que o historiador escreve a história, né? Lembra que a gente falou que ele tem a gente tem que procurar fontes históricas, tudo é uma fonte histórica, pode ser material ou não, né? Pode ser escrita ou não. Então, tudo o historiador procura com outras disciplinas escrever a história, resgatar a história, tá? Então, a gente começa a história com o surgimento do homem. Então, a gente tem aqui, ó, o surgimento do homem. E a gente tem uma visão criacionista e evolucionista. A visão criacionista é que o homem, ele surgiu, ele é uma criatura de Deus, né? Somos uma criação, por isso vem criacionista, criatura de Deus. A segunda hipótese é que a gente o ser humano tenha sido uma evolução. Então, é que a partir de um ser, né, a gente fala de hominoide, ele vai evoluindo e vai sobreviver o mais forte, né, o mais inteligente, o que vai se adaptar melhor, que vai conseguir sobreviver. E esse ser, então, ele vai se transformar no homem. Então, isso eu vou deixar bem claro para vocês. Não é uma coisa que eu ou outro que a gente tem que acreditar. É uma coisa que a gente precisa entender que existem pessoas que acreditam no criacionismo e pessoas que acreditam no evolucionismo. A ciência, ela fala sobre a evolução, evolucionismo, evolução da espécie, tá bom? E a religião fala da criação. Eu, pessoalmente, acho que as duas ali, elas são compatíveis. Eu acho que a gente é um ser que evoluiu, tá? E que a gente também é um ser criado por Deus. Então, cabe o que vocês precisam entender é que existem esses dois pensamentos, tá bom? Não é que eu quero que vocês acreditem num ou no outro, mas que vocês precisam entender que existem esses dois pensamentos, tá? Bom, aí a gente tem a fase da pré-história. Eu coloquei aqui, ó, até a história, que é quando a gente tem a escrita, o surgimento da escrita. Então, a partir do ponto que surgiu a escrita, aí a gente tem a história mesmo, que é dividida em 4, que é a antiga, média, moderna e contemporânea, que vem até os dias de hoje. Mas o nosso assunto da nossa prova é a pré-história. Então, o que a gente viu já na pré-história? A gente viu que ela é dividida em 3 momentos. Paleolítico, neolítico, tá pequenininho, mas dá para ver, né? E idade dos metais. Bom, aqui, o que é diferente nessas etapas? Por que a gente faz esse marco importante, né? No período paleolítico, vocês não podem esquecer, ele era nômade, ele mudava de um lugar para o outro, porque ele não sabia nada, ele tinha que caçar, ele tinha que coletar, então ele tinha que ir de um lugar para o outro para poder sobreviver. Então eles faziam as casas nas cavernas, porque eles tinham que mudar logo, então eles não tinham preocupação em construir casas, eles tinham que sempre estar mudando. E foi nesse período aqui que eles conseguiram dominar o fogo, tá? Muito importante, porque o fogo, como eu disse para vocês nas outras aulas,
ele vai espantar os animais, porque eles morriam, né? Os animais ferozes. Ele vai aquecer do frio, porque eles também morriam de frio. E na biologia, né, que a biologia fala, eles começam a comer proteínas, que são os alimentos cozidos, né, principalmente a carne. E a carne vai fazer alguma coisa no nosso... Por isso que eu falo que a gente tem uma evolução, né? E vai fazer alguma coisa no cérebro deles que eles vão desenvolver, tá bom? Bom, aí a gente tem o período neolítico, porque há uma grande transformação desse momento para o outro. O que acontece aqui no neolítico? Eles vão ser sedimentares, tá? O que significa ser sedimentares? Eles vão fazer o quê? Eles vão ficar num lugar fixo, sedimentar, ficar num lugar fixo, tá? Eles vão ser sedentários, sedimentares. Então, o que vai acontecer? Ele vai construir a casa dele, ele vai ter a agricultura dele, ele vai criar os animais, né, para alimentação. Então, os homens desse período, eles começam a ficar num lugar só. Bom, se eu já tenho a minha comida aqui, se eu produzir a minha comida, para que eu vou mudar? Então, eles não mudam mais. E a vida deles começa a melhorar bastante, tá? Eles começam a ter, assim, daquele grupo, vai surgir mais grupos, e aí vai formar até uma aldeia, uma vila, uma cidade. Então, eles vão formar uma sociedade ali. Eles não precisam mais mudar de um lugar para o outro, tá? Bom, e por último, a gente falou da idade dos metais. Ele consegue descobrir o ferro. E o ferro é um metal muito resistente. E eles passam a fazer ferramentas para a agricultura, que era importante. Esqueci de falar. No período neolítico, aqui no finalzinho, eles inventam a roda, que era de pedra, mas depois eles vão melhorando essas rodas, tá? Eles vão fazer de madeira, eles vão melhorando isso daí. E para usar nas carroças, e locomoção vai ser bem mais rápido, né? Com a roda, tá? Então, no período da idade dos metais, eles vão produzir essas coisas. Eu mostrei para vocês alguns trabalhos que eles faziam jarros, né? Eles faziam a arte deles, já mudou um pouco também. Aí eles começaram a fazer as espadas. Então, assim, começou a surgir aqui, então, uma sociedade mais organizada, uma sociedade que, com o ferro, começou a ficar mais poderosa em termos de armas, né? E a idade dos metais, então, é o final da pré-história. Porque daí, a hora que eles começam a escrever, formar os códigos, né, que vocês já viram em português, a historinha lá, né, como que foi a invenção da escrita. Então, vocês vão ver o seguinte, que aqui eles vão passar a ter uma escrita. E aí eles vão evoluir mais um pouco. Então, aí a gente começa a ter a história propriamente dita. Eu costumo falar assim para vocês, quando a gente está no prézinho, no jardim, a gente não sabe escrever, então a gente está no período da pré-história, a gente não escreve. E depois, quando a gente está no primeiro ano, que a gente começa a escrever, a gente está no período da história, tudo bem? Então, gente, isso daqui tudo é o que a gente já viu até agora. E é isso daqui que vai cair na nossa prova. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vejo muito nas correções que vocês têm muita rapidez para responder alguma questão. Tem que ler direitinho. A prova não está difícil, mas a prova vocês têm que ter interpretação, que é o mais importante, tá bom? E é isso tudo aqui. Pré-história, período paleolítico, neolítico, idade dos metais. Qual que é a diferença deles? Paleolítico, nômades. Neolítico, sedimentares, né? E aí a gente tem a última fase que a gente viu, que é a idade dos metais, tá? E assim a gente termina assim, o conteúdo para essa prova, tudo bem? Depois dessa prova a gente vai ter outra avaliação, que é o simulado, que é a mesma matéria, tá? Então, estudem,
no que vocês escreveram. Façam um mapa. Isso daqui é um mapa mental, tá? Faz um mapinha lá, escreve do jeito que vocês... Em qualquer coisa também, é só passar um zap para mim que eu respondo. Tá bom, pessoal? Então é isso hoje. Boa prova e até semana que vem, tá? Estudem, viu? Um beijo da professora.